Meus amigos, mais uma vez num cenário meio diferente, né? Mas o que importa é o conteúdo. Vamos falar sobre essa transferência de Wallace Davi, Savarino. Eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo comemorando muito e dizendo que fizeram um excelente negócio em liberar o Savarino e pegar o Wallace Davi. Estão chamando o Wallace Davi de joia bruta. Chegou uma joia bruta de mais de 1,80 m no Botafogo e o Botafogo passa para o Fluminense Savarino, 29 anos, uma realidade no futebol brasileiro sul-americano. O Savarino ele não é uma aposta, a gente não tem dúvidas do que o Savarino vai entregar, tá? O Savarino é um jogador adaptado ao futebol sul-americano, um jogador adaptado ao futebol brasileiro, e com certeza o Fluminense vai ter bons frutos do Savarino. Ponto. O Fluminense contratando o Savarino, o Fluminense traz um jogador pronto. O que isso significa? O Fluminense não vai perder tempo com a adaptação. Porque é muito ruim. Quando chega um jogador no clube, ele tem que se adaptar para depois de 1, 2 temporadas ele começar a jogar. Só que a gente não coloca na ponta do lápis que o clube continua pagando o salário. O Fluminense pagou, se não me engano, até algumas notícias diz 27, outras diz 40 milhões. Então, de 30 a 40 milhões de reais pelo Savarino, mas o Wallace Davi, que é um jogador realmente de muita qualidade, mas é uma promessa. O Wallace Davi ele pode dar certo como ele não pode dar certo. É uma promessa. É um jogador de muita qualidade que tem um potencial absurdo e se ele, obviamente, jogar bem e entregar o que a gente espera do Wallace Davi, o Botafogo vai fazer muito dinheiro. Assim, pelo menos umas 5, 6 vezes mais do que ele ganhou com o Savarino. Então, para o Botafogo, é uma contratação de uma promessa, que pode dar certo como pode dar errado. Acho que todo mundo concorda com isso. E o Fluminense pega um contrato de 4 anos e dá na mão do Savarino, um jogador de 29 anos, né? Que está ali, basicamente, se a gente for pegar um gráfico, está estável para queda, mas que ainda pode entregar muito para o Fluminense. Então eu achei válida, tá, a negociação. A gente está falando do camisa 10 do nosso rival, do ídolo do nosso rival. Então, assim, é uma contratação gigante. Eu não me lembro de um clube assim do Rio de Janeiro conseguir fazer isso com o rival. Chegar dentro do rival e tirar o camisa 10 ídolo do clube. E eu não me lembro. O Fluminense faz isso agora com o Savarino, tá? E aí a gente para analisar toda essa situação. Obviamente que a torcida do Botafogo está irritada com a situação do clube. O Savarino ir para o Fluminense não é bom, porque possivelmente o Savarino vai fazer gol no Botafogo, possivelmente a torcida do Fluminense vai colocar um- uma provocação na arquibancada, vai ter música na arquibancada zoando o Botafogo porque perdeu o seu ídolo, isso é normal. Não sei se o Savarino iria comemorar um gol contra o Botafogo, mas se comemorar, eu como torcedor do Fluminense vou ficar muito feliz. Mas eu não sei se ele faria isso, acredito que não. E tudo bem também, a gente respeita. O importante é ele entrar no Fluminense, colocar a camisa e fazer o que ele é pago para fazer, que é jogar futebol, tá? Então, assim, sendo bem claro para vocês sobre essa situação, essa transferência, eu acho que o Fluminense fez um bom negócio, tá? É uma realidade o jogador pronto. E para o Botafogo, visando todo o problema financeiro que tem, ainda saiu no lucro, tá? Ainda saiu no lucro. Eu não sei se o Fluminense conseguiria negociar sem o Wallace Davi. Até, o Fluminense até bateu o pé no começo dizendo que não ia negociar o Wallace Davi, mas acabou que negociou, não teve jeito. Vai ser bem ruim pro Fluminense, pro torcedor do Fluminense, se o Wallace Davi disparar lá, tá? Aí se a gente parar pra analisar o seguinte, poxa, mas o Wallace Davi ele é uma promessa, um jogador muito bom, por que ele não tem oportunidade no Fluminense? Cara, olha só a posição de volante do Fluminense. Nós temos o Hércules, tem Martinelli, sabe assim? Eu acho que nessa posição, aí você tem o Otávio. Ah, mas o Otávio é melhor do que o Wallace Davi. Eu concordo. Eu concordo. O dinheiro que o Fluminense paga no Otávio, meu irmão, eu tenho certeza, isso aí é assim, não precisa a gente nem pensar muito sobre isso.
o Otávio deve ganhar pelo menos 20, 30 vezes mais do que o Wallace Davi. A folha salarial, eu sou completamente a favor de pegar o Otávio e mandar embora. Não pode fazer isso porque tem contrato. Empresta o Otávio, irmão. Manda algum clube pagar 60, pagar 70% do salário, ou 50% que seja, já ajuda. E traz o Wallace Davi e coloca o moleque para jogar, porque pode ser um jogador que vai disparar dentro de campo e vender por 30, 40 milhões de euros, ou 25 milhões de euros, 20 milhões, seja lá o valor que for. A questão toda é, o Wallace Davi, ele é uma promessa que pode dar muito certo. O moleque tem muita qualidade. Só que, voltando ao assunto, é uma promessa. E eu acho que esse elenco do Fluminense, ele não pode ter mais promessas, sabe? Assim, acho que a gente precisa de realidades que vão ajudar o Fluminense a competir e ganhar títulos. Assim como é a deficiência no centroavante. Quando o Fluminense traz o Everaldo, o que o Fluminense está trazendo? Uma promessa. Quando o Fluminense contrata o Lelê, o que ele tá trazendo? Uma promessa. Sabe? Então, assim, eu acho que vai ter torcedor que ficou chateado porque o Wallace Davi foi embora do Fluminense. Vai ter torcedor ficando feliz porque o Savarino veio. E do outro lado é a mesma coisa. Tem torcedor olhando o copo meio cheio. Poxa, pô, o Savarino foi embora, mas a gente pegou um moleque bom, né? Moleque bom que pode render frutos, pode colocar dinheiro no nosso bolso. E pode mesmo. Torcedor do Botafogo, se você estiver assistindo isso aqui, assim, é cravado, estou te falando, eu acompanho a base. O Wallace Davi é jogador de 25, 30 milhões de euros, irmão, para a Premier League. Bota mais uma, 2 temporadas no máximo, que ele tem 18 anos, se eu não me engano. Bota 2 temporadas, meu irmão, é venda certa. Venda certa. Se o moleque for responsável, como parece ser, tá? Ele inclusive segue a gente nas redes sociais. O Wallace Davi parece ser um cara muito profissional, um atleta muito profissional, apesar de ser novo. Então, se ele disparar, o Botafogo vai rir à toa daqui a 2 anos e a torcida do Fluminense vai falar assim, ó, tá vendo? Não era pra ter vendido o Wallace Davi. E o futebol é isso, gente. Futebol é negociação. Mas se a gente fosse parar assim, Carlos, o que você acha? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que foi um bom negócio, sabe? Mediante a tudo, por exemplo, quando o Fluminense contratou o Soteldo, eu fui o primeiro a falar, cara, mau negócio. Tava muito claro. Todo mundo viu que era um mau negócio manter o Soteldo, contratar, pagar mais de 30 milhões de reais no Soteldo. Mas se o Soteldo disparar essa temporada aí e meter 20 gols na temporada, 30 gols na temporada, que eu acho meio difícil, mas se ele der 30 assistências na temporada. Então o futebol ele é muito assim. Tem coisas que são promessas, tem jogadores que a gente já sabe que vai dar errado e dão errado. Mas, voltando pro assunto pra gente finalizar o vídeo, falando dessa negociação específica de Wallace Davi e Savarino, na minha opinião, foi um bom negócio para o Fluminense e para o Botafogo. Quer dizer, para o Botafogo a gente só vai saber no futuro. Para o Fluminense já é uma realidade. A gente está trazendo um craque, um jogador muito acima da média, que é o Savarino, para ajudar e vai enriquecer ainda mais a criação do Fluminense. Nós temos o Ganso, a Costa, Savarino, tem o Soteldo que vai entrar de vez em quando. Então, assim, diretoria, precisamos de um camisa 9. Coloca aí nos comentários a sua opinião. Não deixe de deixar o like, que ajuda demais o nosso trabalho. E se inscreve também, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso Flusão. Saudações tricolores, valeu, até o próximo vídeo.